A sentença silenciosa. Por que você não consegue aceitar a paz? E o motivo de a felicidade ser perigosa? Você já se perguntou por que a paz parece ser a coisa mais perigosa que existe? Não a paz que vem depois da guerra, que é apenas um cessar-fogo exausto, mas a paz silenciosa, a calma sem drama, a segurança desarmada. Se você tem um histórico de trauma, você sabe instintivamente que essa calma é uma ameaça existencial. Seu corpo não a recebe como alívio, mas como o silêncio opressor antes de um desastre iminente. É o momento em que sua mente, treinada no caos e na hipervigilância, grita desesperadamente por um problema. Um conflito, uma crise, qualquer coisa que preencha o vazio perturbador da segurança. Afinal, a paz deveria ser o prêmio, a recompensa por sobreviver. Mas para o seu sistema interno, essa quietude é a sentença silenciosa sendo executada. Isso nos leva ao dilema central, a pergunta existencial chocante que valida o seu medo mais profundo. O que é preciso para que uma pessoa que anseia pelo bem-estar se torne o seu próprio carrasco, destruindo ativamente qualquer chance de felicidade genuína? Este não é um texto apenas sobre os outros ou sobre a teoria abstrata. Este é um espelho, forçando-nos a olhar para si e perguntar: eu também sou um viciado na minha própria dor? Ou eu poderia ser influenciado a sê-lo? A grande tragédia da vergonha tóxica, ancorada em conceitos de dissociação estrutural, como os de Janina Fischer, é que ela reescreve o seu código de sobrevivência. Ela força você a acreditar, no seu núcleo mais íntimo, que você não tem o direito de ser feliz. A felicidade é uma breve distração que será cobrada com uma punição real e aniquiladora. Portanto, a sua autossabotagem não é um defeito moral. É um mecanismo de defesa primitivo, uma hipervigilância congelada, que confunde segurança com vulnerabilidade total. Hoje, vamos desmembrar essa psicologia sombria, expondo a sentença silenciosa que te obriga a destruir o bem para se sentir no controle do mal previsível. Faremos isso em 4 atos de pura, mas necessária, confrontação. E a revelação final será a mais crucial e empoderadora de todas. Ela será o caminho do traidor, a estratégia para você trair o seu próprio passado. Mas para que isso funcione, você precisa aceitar a primeira e mais difícil verdade. O seu maior sabotador é a identidade que você criou para sobreviver. A sentença silenciosa. A sentença silenciosa não é um evento recente. Ela é uma instalação profunda que ocorreu na sua primeira infância. Ela se consolidou em um ambiente que, por negligência, abuso ou disfunção, ensinou uma única e devastadora lição. A lição era esta: a sua existência e as suas necessidades inerentes eram a causa da dor, do caos ou da imprevisibilidade ao seu redor. Você era o defeito no sistema. Psicólogos do trauma, como os que estudam a dissociação, definem essa internalização. Para a criança, é infinitamente menos aterrorizante internalizar a culpa do que encarar o desamparo total. É mais seguro psicologicamente acreditar: eu sou o erro e mereço a dor, do que confrontar a aterradora realidade de que os pilares da minha sobrevivência são perigosos e eu não tenho controle. O defeito original surge exatamente neste acordo frio e silencioso. Ao aceitar a culpa, a criança ganha uma ilusão de controle. Se a dor vier, é previsível, porque eu a mereci e a causei. Este sistema de crença opera em 3 pilares sombrios na sua vida adulta. Eles são os mecanismos que garantem a repetição do padrão de autodestruição, aniquilando qualquer possibilidade de paz duradoura. Pilar Prim. O vício na antecipação, a sentinela que não dorme. O primeiro pilar é a hipervigilância crônica, um estado de sequestro neurobiológico. Seu sistema nervoso está totalmente preso no futuro, que ele está esperando que seja catastrófico. Ele é incapaz de se render ao presente e à segurança,
porque está constantemente escaneando o ambiente em busca da ameaça familiar. A sua mente busca a crise para provar que a hipervigilância estava certa. Aqui, a calma é o seu maior medo. Para o cérebro treinado no trauma, a quietude não é descanso. Ela é a preparação ideal, o momento da emboscada. O perigo está próximo, mas escondido. O pânico que você sente na paz não é medo da crise. É medo da ausência da crise que valide sua necessidade de estar alerta. Você se vicia na adrenalina da sobrevivência, não na dor em si. A sua autossabotagem, o drama que você cria, o conflito que você inicia, tudo isso é o seu sistema nervoso gritando com alívio. Pelo menos eu sei o que é isso. Pelo menos estou preparado para esta forma de dor familiar. Questão para reflexão. Quão frequentemente você se sente mais seguro no caos familiar do que na calma desconhecida? Pilar segundo. A profecia do abandono. O espelho quebrado. O segundo pilar é a confirmação da profecia. A voz da vergonha tóxica opera como um programa de censura. Você é fundamentalmente inaceitável. O amor que você recebe não é real. Quando o afeto genuíno se aproxima, ou o sucesso profissional se solidifica, o programa dispara uma catástrofe preditiva. Eles vão descobrir. E a rejeição será ainda mais devastadora do que a original. A defesa é acionada. Você cria ativamente a rejeição. Você afasta o parceiro com exigências impossíveis, sabota o sucesso com procrastinação ou inventa conflitos onde havia harmonia. Por que essa necessidade cruel de se auto-infligir a dor? Porque é psicologicamente menos ameaçador ser o agente da rejeição do que ser a vítima passiva da rejeição. Ao destruir a felicidade primeiro, você prova que a sentença silenciosa estava correta. Isso, cruelmente, restaura uma sensação distorcida de segurança e controle. A dor é familiar. A traição externa foi evitada. Pilar 3. O imposto existencial. A cobrança pelo ser. O terceiro pilar é o imposto existencial. A dívida perpétua que a vergonha exige. A sentença te convence de que qualquer alegria, sucesso ou momento de paz deve ser pago imediatamente com uma dívida de sofrimento. Você já notou que após um momento de grande vulnerabilidade positiva, você sente uma necessidade de se punir? Seja por excesso destrutivo, autocrítica violenta ou iniciando uma briga sem motivo. Isso não é um descuido. É uma cobrança subconsciente. É o seu sistema pagando o imposto da felicidade para restaurar o equilíbrio tóxico que você aprendeu ser seguro. A paz foi um luxo não autorizado pelo seu sistema interno. A vergonha exige o pagamento em sofrimento para justificar a manutenção da sua identidade traumatizada. Esses 3 pilares formam o ciclo de aniquilação. Eles transformam você de vítima em executor da sua própria pena. Mas a verdadeira virada exige que você entenda a identidade que está defendendo. A anatomia da autodestruição. A sentença silenciosa te transforma no seu próprio inimigo mais íntimo. Mas essa guerra interna se sustenta em uma lógica de sobrevivência perversa que agora precisa ser desmantelada. A doutora Judith Herman, ao mapear o conceito devastador do trauma complexo, destaca uma verdade universal. As defesas que salvaram a criança da aniquilação se tornam as prisões do adulto. O que era a proteção necessária, agora exige a sua autodestruição contínua. Vamos detalhar a anatomia da autodestruição, focando na identidade que se recusa obstinadamente a aceitar a paz. Estágio 1. A preferência pelo não ser, o shutdown consciente. Quando a vergonha tóxica atinge a dominância, a paz e a plenitude não são apenas ameaçadoras. Elas se tornam incompatíveis com o seu self interno, percebido como fundamentalmente falho. Seu cérebro, preso no congelamento dissociativo, adota o modo desligado. Ele prefere o shutdown emocional e físico como estado operacional padrão. Estar em crise, deprimido ou ansioso é, paradoxalmente,
um estado que exige menos energia de ser. O sofrimento se torna a zona de conforto da exaustão. A felicidade, no entanto, exige presença plena. Exige que você esteja totalmente vulnerável e integrado em seu corpo. Para o self traumatizado, isso é um risco de aniquilação iminente. Portanto, o sofrimento se torna o seu ponto cego funcional. É o estado de não ser ativo que permite a você sobreviver sem se expor ao terror da possibilidade real de um futuro diferente. Você nunca permite que o sucesso seja total, que o amor seja seguro. A autossabotagem é, na verdade, um aborto da esperança para garantir o shutdown seguro. O fracasso é o seu refúgio previsível, seu porto seguro. Estágio 2. A máscara do trauma. A identidade falsa. A sentença silenciosa exige que você use uma máscara que comprove a sua indignidade original. Esta máscara é a sua identidade falsa, tecida meticulosamente a partir da vergonha e da dor primária. O vício no sofrimento não é simplesmente o gostar de sentir dor. É crucialmente um vício na identidade que o trauma criou para você sobreviver à ameaça inicial. Se você se identifica profundamente como a pessoa quebrada, o azarado ou o eterno autodestruidor, há uma coerência perversa e reconfortante nessa narrativa sombria. Essa narrativa oferece uma explicação previsível para todas as suas desgraças, evitando a pergunta mais aterradora: o que acontece se eu não estiver quebrado? Se a dor define o seu self mais antigo, então a paz e a calma são a morte dessa identidade construída. É isso que causa o pânico e o desejo de aniquilar a segurança. É por isso que você provoca conflitos, atrai parceiros caóticos e indisponíveis. Você está desesperadamente tentando provar que o roteiro da dor é real. Você luta com todas as forças para manter a sua identidade de sobrevivente ferido intacta. É uma lealdade profunda, destrutiva e inconsciente ao seu self mais antigo e defensivo. Estágio 3. A lealdade à sentença. O contrato de silêncio. O trauma opera por um sistema de lealdade invisível, e esta é a camada mais difícil de confrontar. Muitas vezes, a sua sentença silenciosa não é apenas um problema individual. Ela é uma herança que você carrega de forma inconsciente. O trauma transgeracional implica que a vergonha, o medo e o sofrimento dos seus antepassados se tornaram, subconscientemente, parte do seu contrato de vida e do seu papel não declarado na família. É um fardo que você aceitou carregar. Se eles não puderam ser felizes, se tiveram que sofrer em silêncio. Quem é você para quebrar o ciclo e trair esse vínculo de sangue? É um medo profundo de isolamento. A recusa em aceitar a paz e a felicidade não é uma falha moral. É um voto de silêncio de lealdade ao sistema familiar de dor. É a sua forma de dizer, subconscientemente, eu sou leal à dor que me criou. Eu não vou me elevar acima da minha origem para não me sentir um traidor. Para quebrar a sentença, você precisa primeiro reconhecer que a autodestruição é, na sua raiz, um ato de lealdade. E, em seguida, fazer a escolha consciente, dolorosa e revolucionária de se tornar um traidor em nome da sua própria vida e do seu futuro. Mas a questão é, como se trai o passado sem se autodestruir no presente, sem se sentir culpado e perdido na própria identidade? Como você desobedece a um comando que está gravado em sua alma? A resposta é o caminho do traidor, o código de desobediência, a solução radical. Se a sentença silenciosa existe para exigir, incessantemente, a sua destruição como pagamento pela sua existência. A única estratégia de saída viável é a sua desobediência radical e ativa. Você não pode lutar contra a vergonha tóxica com clichês vazios ou com o simplismo superficial do pensamento positivo. A luta real, aquela que reprograma seu sistema, é travada com ação moral e agência pessoal. O código de desobediência moral é o seu mapa de guerra para a liberdade. É uma prática de 3 etapas.
um plano de ataque cirúrgico para construir uma nova identidade que seja imune à lógica da sentença silenciosa. Passo 1. O luto radical, matando a esperança. A primeira e mais dolorosa desobediência é o luto radical. Você precisa matar a esperança da infância perfeita ou da reparação que nunca virá. Este é o seu momento de desengajamento moral com o passado. Enquanto você espera inconscientemente que o amor ou a validação do passado magicamente se realize, você permanece refém. Seu sistema de alerta permanece ativo, esperando o fim da missão de reparação. O luto radical é o ato de coragem onde você declara, em voz alta, a verdade fria. Aquele amor nunca virá. Aquela reparação nunca acontecerá. É o adeus doloroso à fantasia da família idealizada. Como diz a psicologia do apego, só quando você internaliza a segurança é que a criança pode descansar. Só quando você chora, a criança que foi negligenciada, que o adulto pode finalmente assumir o volante e a responsabilidade total. Ele pode, finalmente, dizer com uma firmeza inabalável: eu sou o meu próprio guardião. Este é o fim da espera, o ato de traição à lealdade e o início da sua soberania inquestionável. Passo 2. A desobediência ativa, ação contra as dós. A segunda desobediência é a ação ativa e deliberada. O juiz interno, a voz da sentença silenciosa, odeia o bem. Ele odeia duas coisas mais do que tudo: limites saudáveis e alegria genuína. Quando essa voz te disser: você não merece esse descanso, você deve se rebelar e descansar profundamente. Você deve parar de hiperproduzir. Quando ela disser: não se exponha, você vai falhar de forma humilhante. Você deve se expor, arriscar e agir, apesar do medo paralisante. Não se trata de anular o pensamento da vergonha, o que é um esforço inútil. Trata-se de ignorar a ordem destrutiva e agir no sentido diametralmente oposto. A desobediência ativa é a sua forma de reprogramar seu sistema nervoso. Você está provando, através da experiência corporal, que o castigo previsto não virá. Você está ensinando seu sistema a tolerar a sensação da calma e da segurança, o que é um ato revolucionário de neuroplasticidade. A calma deixa de ser um gatilho de pânico. Passo 3. O eu restaurado, a nova identidade. A desobediência final é a construção do eu restaurado. A sentença silenciosa só tem poder e jurisdição se houver um defeito original para punir. O eu restaurado é construído sobre a aceitação radical, a aceitação da sua imperfeição, das suas falhas. Você deve entender que você não é o erro. Você é o produto de um erro que pode ser corrigido e superado. A agência não é a perfeição alcançada ou a ausência total de dor. A agência é a sua capacidade inata de cair, de sentir o impacto da dor e da vergonha, e, apesar de tudo, escolher se levantar e seguir em frente. Você escolhe se reerguer, mesmo sabendo que a sentença silenciosa ainda vai sussurrar em seus ouvidos, tentando te derrubar. O paradoxo final da sentença silenciosa é o mais cruel. Ela te torna viciado na dor porque ela te confere uma sensação ilusória de poder. O poder de se autopunir e, assim, manter o controle sobre a dor. Mas a verdadeira liberdade não é o poder destrutivo de se autodestruir metodicamente. A verdadeira liberdade é o poder de se reconstruir a cada dia. É o reconhecimento visceral de que, se você foi forte o suficiente para sobreviver a essa sentença por décadas, você é mais do que forte o suficiente para desafiá-la hoje e escolher um novo destino. O ciclo se quebra no momento em que você escolhe a paz e tolera o pânico que ela inevitavelmente traz. Você prova para o seu sistema que, pela primeira vez na vida, a segurança não é uma mentira. A sua reconstrução é a sua vingança mais poderosa. Se esta mensagem ressoou e você está pronto para cometer seu primeiro ato de desobediência,
contra a sentença silenciosa. Eu quero que você se comprometa publicamente com esta nova agência. Deixe um comentário abaixo. Digite a frase completa para selar o seu novo contrato interno e declarar sua soberania. Eu sou meu guardião. Curta este vídeo se você encontrou a fenda no sistema do trauma. E inscreva-se no canal Reconstrução de Si, para que possamos continuar juntos essa jornada radical de liberdade.